Em tempos de guerra, surgem nomes que dividem o mundo entre heróis e vilões. Homens comuns empurrados além do que o ser humano pode suportar. Ô, Chris! Meu Deus! Entre o pó e o silêncio do Iraque, um desses homens se tornou lenda. Mas antes da fama, antes da guerra, havia apenas um garoto do Texas. E tudo começou bem antes do primeiro disparo. Acerto. Então fique com a gente, porque hoje eu vou lhe contar a real história de Chris Cale, o sniper americano. Odessa, Texas. Um lugar onde o horizonte é largo, o trabalho é duro e a palavra tem peso. Ali nasceu Christopher Scott Kyle, em 8 de abril de 1974. Seu pai, Wayne, acreditava que o mundo era feito de 3 tipos de pessoas: as ovelhas, os lobos e os cães pastores. E ele dizia: "Você não nasceu para ser ovelha, filho." Foi assim que Chris cresceu, aprendendo a proteger, a obedecer e a suportar. Aos 8 anos, segurou o primeiro rifle, aprendeu a respirar com calma, a mirar e esperar o momento certo. Chris cresceu rápido, tornou-se cowboy, competidor de rodeio. O perigo o atraía, a queda o desafiava. Ele buscava o limite e ainda não sabia o porquê. Um acidente no rodeio o afastou dos cavalos, mas o empurrou para outro caminho. Um caminho que exigia disciplina, dor e silêncio. Em 1998, ele entrou pela primeira vez nos portões da Marinha dos Estados Unidos. Ele deixa para trás o rancho, o chapéu, a cela e se alista na Marinha. Ali, descobriria o que realmente é ser forjado no limite. O treinamento dos Navy SEALs não é sobre força, é sobre resistência. É sobre continuar quando o corpo diz chega e a mente responde ainda não. Dias sem dormir, noites geladas, mergulhos em águas quase congelantes, gritos, dor e o som do oceano engolindo os fracos. Chris não era o mais rápido nem o mais forte, mas tinha algo raro: a calma do atirador que não pisca quando o mundo desaba. Foi assim que sobreviveu ao inferno. E quando finalmente vestiu o emblema SEAL, sabia que o caminho à frente o transformaria para sempre. Em 2003, ele foi enviado ao Iraque. A guerra começava e o homem comum estava prestes a se tornar uma arma viva. Fallujah, Ramadi, Bagdá, cidades inteiras se tornaram campos de fogo. Chris Kyle subiu aos telhados e a guerra subiu com ele. O primeiro disparo veio rápido. Uma mulher, uma granada, marines à frente, indefesos. Ele respirou fundo, ajustou a mira, o mundo parou e o som do primeiro tiro ecoou. A mulher caiu. Os marines seguiram em segurança, mas dentro dele, algo também caiu. Chris salvou vidas, mas entendeu que cada disparo trazia 2 pesos: o da vida que se salva e o da que se tira. Foi ali que nasceu a lenda. Os soldados o chamavam de Legend, os inimigos de o Diabo de Ramadi. A recompensa por sua cabeça crescia a cada dia, mas ele seguia firme, um disparo, um respiro, um silêncio. Enquanto a fama crescia, o homem se apagava. Chris não buscava glória, buscava cumprir o que acreditava ser certo. Cada dia era igual: calor, areia e o som de balas cortando o ar. Mas cada noite era diferente, porque a guerra nunca dorme. Durante uma licença conheceu Taya. Ela viu além do uniforme. Ele encontrou nela o único refúgio que não dependia de mira. Eles se apaixonaram rápido, como quem entende que o amanhã pode não chegar. Casaram-se antes da segunda missão de Chris. Mas a guerra não respeita promessas. A distância crescia e cada ligação terminava com um "volta vivo para mim". Taya via o homem desaparecer por trás do soldado. O marido voltava com o corpo inteiro, mas a alma em pedaços. Entre 2004 e 2008, Chris participou de 4 missões no Iraque. Em cada uma, sua precisão aumentava, mas sua humanidade diminuía. Ele se tornou o protetor invisível. Cada disparo, uma vida salva. Cada noite, um pesadelo novo. Os companheiros o chamavam de herói.
Os inimigos o amaldiçoavam e ele apenas observava, através da mira, sem saber mais quem era o inimigo real. Com o tempo, até o silêncio começou a ter som. E em meio à glória e às medalhas, Chris sentia o peso do que não podia esquecer. Cada rosto que via cair, cada vida que tirava para salvar outra, voltava em seus sonhos e o acordava no escuro. Quando a guerra terminou, ele deixou o rifle, mas o rifle não deixou ele. 2009, Chris voltou para casa, para os filhos, para Taya. Mas o lar já não parecia o mesmo. O barulho das ruas o fazia tremer. O silêncio o deixava inquieto e o som de uma porta batendo o levava de volta ao Iraque. Taya tentava alcançá-lo, mas o homem que amava estava preso em outro campo de batalha, um que não tinha fronteiras nem fuzis. Então Chris decidiu lutar de novo, mas dessa vez por outros. Criou um programa para ajudar veteranos feridos, homens como ele, quebrados por dentro, mas ainda vivos. Ele levou ex-soldados para campos de tiro, caçadas, trilhas. Queria provar que ainda podiam se levantar, que o peso da guerra podia ser dividido. Era o soldado que ensinava outros a reencontrar a paz. E talvez, sem perceber, tentava reencontrar a sua. Mas o destino ainda tinha um último teste. 2 de fevereiro de 2013. Um campo de tiro em Texas. Chris e seu amigo Chad Littlefield ajudam um veterano em crise, Ed Ray Ralph. Um homem com os mesmos demônios, mas sem o mesmo controle. Minutos depois, o som de tiros ecoa. Chris Kyle e Chad caem. O homem que salvou tantos não teve tempo de salvar a si mesmo. A notícia corre o país. O herói do Texas está morto, mas o silêncio dele continua falando. Dias depois, o funeral paralisa o estado. Milhares nas estradas, bandeiras erguidas, um caixão coberto em estrelas. Não era apenas um soldado que partia, era o símbolo de um país dividido entre o orgulho e a culpa da guerra. Chris Kyle virou livro, filme, mito, mas quem o conheceu sabia, ele era mais do que um sniper, era um homem que acreditava em proteger. Uns o chamam de assassino, outros de herói. Porque no fim, o verdadeiro guerreiro não é o que atira melhor, é o que carrega o peso de nunca esquecer. Baseado em fatos reais, em memória de Christopher Scott Kyle, 1974-2013.